Olá! Hoje o estudo será sobre o gerador de Van der Graaf. Esse estudo ele faz parte da disciplina de Física Experimental 3. O gerador de Van der Graaf ele é uma máquina eletrostática que foi desenvolvida em 1929 pelo engenheiro Jameson Van der Graaf. Em 1931, o gerador de Van der Graaf foi utilizado como uma espécie de acelerador de partículas, que é indispensável nos estudos de constituição do átomo. E para que serve o gerador de Van der Graaf? Qual a sua principal utilidade? Bom, ele é um aparelho que armazena cargas elétricas no seu terminal esférico e pode gerar alta tensão. Os modelos didáticos que são mais conhecidos, eles permitem realizar demonstrações que contextualizam os fenômenos eletrostáticos. No próximo slide, vou explicar como é o seu funcionamento. O gerador, ele constitui-se de um motor capaz de movimentar uma correia feita de material isolante. A correia, ela atrita-se na parte inferior com uma escova metálica ligada ao eletrodo negativo ou positivo de uma fonte. Bom, a partir desse movimento, ele eletriza a correia por atrito, que sobe pelo lado esquerdo, como vocês podem ver na figura, e quando o mesmo chega na parte superior, a correia toca uma segunda escova, que está em contato com a camada esférica do gerador. Cargas elétricas de sinal oposto ao da correia penetram por ela, deixando a esfera do gerador eletricamente carregada e capaz de gerar altas tensões elétricas ao seu redor. Os processos de eletrização eles consistem em gerar um desequilíbrio no número de prótons e elétrons de um corpo qualquer. E através do experimento com o gerador de Van der Graaf, podemos entender que o mesmo se encaixa nesses processos de eletrização. Eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro é a eletrização por atrito, que é quando dois corpos inicialmente neutros são atritados, como vimos no experimento 2, se eletrizam e a partir do atrito gerado, ele ficará com o corpo com carga negativa e o outro com carga positiva. Já o segundo é eletrização por contato, que acontece quando dois corpos, um eletrizado e o outro neutro inicialmente, entram em contato e o corpo neutro fica com a carga igual ao corpo que tem a carga eletrizada. E por fim, temos o processo de eletrização por indução, que ocorre quando há a aproximação de dois corpos, um neutro e o outro carregado, mesmo não havendo contato entre os dois corpos. Observando o experimento realizado, vimos que após ligar o gerador de Van der Graaf, é necessário deixar o ligado por mais alguns minutos, para que o mesmo possa ser carregado e ter carga suficiente no processo de eletrização. E após isso, ao aproximar a bolinha de isopor, nota-se a presença de um campo elétrico, a região que é responsável pela força de interação entre os corpos, nesse caso o gerador e o isopor. Agora vamos ver uns exemplos muito interessantes que podem ser realizados com o gerador. O primeiro é colocando a mão na esfera do gerador. Por exemplo, se você tocar o gerador e ligá-lo enquanto pisa no chão, nada acontecerá, pois você servirá de condutor para as cargas acumuladas na esfera irem até o chão. Porém, quando você pisa em um material isolante, seja uma base de madeira ou um banquinho de plástico, as cargas não fluirão mais para o chão e sim se acumularão em você, fazendo um efeito parecido com o smartphone apresentado. Inclusive, esse é um dos experimentos mais conhecidos, justamente por conta dos cabelos arrepiados. E por fim, ao aproximar o braço do gerador, aplicamos o processo de eletrização por indução, já que este é basicamente apenas aproximar o corpo, neste caso o braço, da esfera. E após isso, notamos que os pelos foram atraídos justamente porque a esfera fica ionizada positivamente.